Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, como é bom esse encontro, faz um bem enorme, faz um bem para mim. E agora nós temos um acréscimo, nós temos o Portela, que faz as filmagens, e depois o Edilson, que edita. Olha só, um trio. Um faz uma coisa, outro, e assim é a vida, né? Interessante quando cada um faz uma partezinha, o todo fica maravilhoso, maravilhoso. Então, gosto sempre de lembrar e de agradecer que no suporte técnico está o Portela e está também o Edilson na edição. Juntos, sempre, rezando com a Palavra de Deus, terça-feira, dia 22/2/22. Olha aí, ó. 22/2/22. Com muita alegria iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na liturgia, no calendário litúrgico, hoje a Igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Jesus entrega a chave para Pedro e Pedro se torna o sucessor. Assim como uma família tem um pai, uma religião tem um pai, algumas têm patriarcas. Nós temos o Papa, que em italiano Papa é papai, o Papa Francisco. E neste dia a gente lembra a cátedra, isto é, Jesus passa para Pedro a chave, a sequência, e nós, na linguagem nossa, a coordenação, a liderança, a animação. Isso é muito bonito, bonito. Então, neste dia, a gente lembra a Cátedra de São Pedro. O Evangelho de hoje, desta terça-feira, é de Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O papel da liderança é muito importante. Se nós olharmos dentro de casa, um pai e uma mãe são líderes, são líderes. Então, o papel da liderança é um papel extraordinário, maravilhoso, necessário. E isso vale para todas as organizações, para todos os espaços onde nós conjugamos o quê? A necessidade de avançar, de avaliar, de planejar e assim por diante. Pedro é a referência. Pedro, por muitas vezes no Evangelho, ele toma a frente em nome do grupo. Até porque Jesus disse, olha, tu és Pedro, Pedro, pedra, firmeza, dureza. É sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. Mas por que Jesus diz isso? Porque ele vê em Pedro uma clareza da fé, mesmo que lá adiante ele acaba negando por 3 vezes, né? Quando o galo canta, né? Ele acaba negando Jesus.
Mas Pedro depois se refaz e dá continuação. Se hoje nós temos o Papa como sucessor de Pedro, e Pedro sucessor de Jesus, não no sentido de ser o Filho de Deus, mas de exercer uma coordenação, uma união, por isso que é chamada de católica, né? Porque ela está interligada. Mas Jesus, antes de dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus pergunta, o que os outros estão dizendo de mim? E aí vieram todas as respostas possíveis. Depois, Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem de mim? E aí que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, a nossa vida é feita de muitas perguntas. E entre tantas perguntas, a gente pode destacar, por exemplo, a pergunta, quem eu sou? O que vem depois desta vida? Por que o sofrimento? Nós nos questionamos também, por que existe a morte? Perguntas, mais perguntas, infinitas perguntas. A fé não pretende responder perguntas, mas tenta iluminar o caminho, as buscas, aquilo que de mais profundo cada um carrega dentro de si, que é o desejo de felicidade, aqui neste mundo e na eternidade. Quem é Jesus para mim, para você, para todos nós, para a sua família? Quem é Jesus? Mais do que a gente saber uma resposta teológica, que não deixa de ser importante, quem é Jesus depende muito, muito do modo como nós vivemos. É o nosso jeito de viver, são as nossas atitudes, são as nossas palavras, são os nossos gestos, as nossas reações que mostram quem é Jesus para nós. Que nós possamos ter sempre a melhor resposta, não verbalmente, nem escrita, a melhor resposta a partir da nossa vida. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e foi Ele quem nos ensinou a rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que esta terça-feira seja de muita luz, muita paz, muita esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Obrigado sempre. Santa alegria.